Olá, bom dia. Hoje o vídeo aqui, porque está sol, está calor e o que está quente também é a guerra entre os portugueses e os brasileiros nos últimos dias por causa do futebol. E não é por eu ser português que vou aqui banalizar o futebol brasileiro, porque até não é a minha opinião, mas vamos aqui a uns factos que têm que ser ditos e eu que acompanho os dois campeonatos tenho algumas coisas a dizer. Ponto número 1. Isto não é um amasso. Um amasso é isto. Portanto, uma equipa que empata com a outra não amassou. Desculpem, não amassou. E o Palmeiras não amassou o Porto. O Monterrey não amassou o Inter, o Fluminense não amassou o Dortmund, o Boca não amassou o Benfica. Podem dizer sim, as equipas brasileiras têm-se batido bem com as europeias. Sim, verdade. Devido a vários fatores. Ponto número 1. Ressaltar a qualidade do futebol brasileiro. Têm qualidade e equiparam-se a equipas de nível europeu de médio escalão. Equiparam-se, não quer dizer que sejam melhores. Porque a minha opinião, o que realmente se passa, imagina, eu vou-vos dar aqui, com a minha mão, vou-vos dar um exemplo. O futebol português está aqui, ok? O futebol brasileiro está aqui, um bocadinho abaixo, só um bocadinho. E há vários motivos e razões porque isso aconteceu. O futebol português tem vindo a descer o nível. O futebol brasileiro tem vindo a evoluir nos últimos anos. Portanto, começaram a ter quase o mesmo nível. Porque o nível dos jogadores das equipas portuguesas baixaram ao longo dos anos e o Brasil, com os portugueses foram trabalhar para lá, porque tem um dedo europeu nessa evolução do futebol brasileiro. Basta ver o trabalho do Abel Ferreira, do Jorge Jesus do Flamengo, do Jorge do Luís Castro no Botafogo. Os portugueses foram para lá e profissionalizaram mais o futebol brasileiro e com isso ajudou os brasileiros, os clubes brasileiros, a serem melhores. E com isso, e com o downgrade que o futebol português tem tido, agora neste momento pode-se dizer sim que as melhores equipas portuguesas, as melhores equipas brasileiras, que é o Palmeiras e o Flamengo, lutariam sim pelo título em Portugal. Assim como o Sporting, o Benfica e o Porto lutariam sim pelo título brasileiro, até seriam campeões muitas vezes. E o Flamengo e o Palmeiras também poderiam ser campeões aqui em Portugal, não estou a dizer isso. Mas são esses os factos. Portanto, brasileiros, parem de dizer que são melhores que nós, porque não são. Porque nós, taticamente, somos melhores, porque nós, a nível de jogadores, ainda somos melhores, porque também há mais dinheiro na Europa e o euro vale muito mais que o real que é no Brasil. E portugueses, parem de dizer que somos muito melhores que os brasileiros, porque não somos. Equiparando às melhores equipas, ok? Porque também há aquela conversa dos brasileiros a dizer que têm 12 grandes não. As equipas que lutam pelo título é o Palmeiras e o Flamengo normalmente. Portanto, é um pouco igual aqui a Portugal. São 2, 3 equipas a lutar pelo título. Não são mais. Há grandes clubes no Brasil que só que são gigantes adormecidos. Como o São Paulo, como o Corinthians, pá, por amor de Deus. E com isso está aqui um pouco simplificada a minha opinião acerca desta guerra estúpida, porque efetivamente, sabe o que é que está a acontecer? E cá vem o que acontece. Os brasileiros não assistem à Liga Portuguesa e os portugueses não assistem à Liga Brasileira. E depois é esta guerra de egos que não deixa nenhum admitir que um é melhor que o outro. Ou que uma equipa pode ser tão boa como uma das nossas. É isso que acontece. E depois há casos como no outro dia, o Porto Palmeiras, que os brasileiros dizem que foi um amasso. E isso não é verdade, não foi um amasso nenhum, porque um amasso nunca fica 0-0, meus amigos. E aliás, é mentira, porque o Porto teve as suas oportunidades, o Palmeiras também teve as dele, o Palmeiras teve mais oportunidades, ok. Teve melhores em certos momentos do jogo, principalmente no final de cada parte, da primeira e da segunda, mas isso não quer dizer que foi um amasso, porque o restante do jogo foi equilibrado, com oportunidades para um lado e para o outro. E essa superioridade, para mim, deveu-se também a muito da parte física do Porto, à qualidade do Palmeiras, mas à parte física do Porto e ao nível dos jogadores, que muitos jogadores do Palmeiras eram titulares no Porto. Ponto. E para não falar que o Palmeiras tem melhor equipa que o Porto e é mais organizado, está mais estruturado, o projeto está mais assimilado do que o Porto. O Porto está em reconstrução, foi o pior Porto dos últimos 40 anos, está numa situação financeira caótica e o Palmeiras está muito mais organizado. Não tem dívidas, o plantel é do nível do Porto, o melhor. Muitos jogadores do Palmeiras jogam no Porto. Malta, Murilo, o Gustavo Gomes, o Piquerez, o Richard Rios, o Rafael Veiga, o Vitor Roque, o Estevão, que é um craque. Todos estes jogadores jogavam no Porto. E o nível do banco dos suplentes do Palmeiras é do nível dos titulares do Palmeiras. E o Porto, o nível dos suplentes não é igual ao nível dos titulares. Daí também a queda do Porto também na segunda parte. Portanto, nem 8, nem 80. E depois continua com a conversa do Benfica. O Benfica também empatou, mas eu acho que aí foi um jogo diferente. Acho que aí não se chegou à bola praticamente. Um pouco aqui mais resumido. O Benfica notava-se que era melhor que eles. O Boca Juniors sabia que era melhor que eles, por isso é que perdeu tanto tempo na segunda parte com um desfio em vantagem. E o Benfica simplesmente não teve a sorte do jogo, porque começou muito bem, depois sofreu. Pá, são coisas que acontecem no futebol. É futebol.
e depois não conseguiu reagir bem, levou o 2-0, depois teve um penalti até caído do céu e pronto, e depois lá conseguiu empatar, mesmo com 10 conseguiu empatar. Portanto, aqui num modo descontraído, deixem-se lá dessas parabuices. O futebol brasileiro tem sim a sua qualidade, o futebol português também tem a sua qualidade, é um bocadinho superior, um bocadinho, não é muito, um bocadinho. E basicamente é isso. Comentem o que vocês acham desta guerra insana entre futebol português e futebol brasileiro. Comentem a vossa opinião, o que é melhor, o que é pior. Deem a vossa opinião, mas uma opinião coerente. Não sejam extremistas a dizer que o futebol brasileiro não presta e o português é que é bom, ou o futebol português não presta e o brasileiro é que é bom. Não. Comentem o que vocês realmente acham, se acompanham, e digam realmente o que é que acham. Mas que os brasileiros são coisa chata, são. Puta que pariu. Um grande abraço a todos, malta. Subscrevam o canal e partilhem com os vossos amigos, para eles deixarem também aqui a opinião deles. Um grande abraço.